Olá, pessoas do Brasil aí, de todas as partes do nosso querido país. Estava começando mais um programa, vamos ficar 15 minutinhos juntos e vamos falar sobre a Covid-19 no nosso país e no mundo. Como está a sua quarentena? Eu estou quarentenando. E a sua quarentena? Vamos quarentenar? Um verbo novo, né, pra gente usar. Assim como antigamente era o verbo zerar, né? Lembra do videogame? Ah, eu zerei o videogame e tal. Hoje em dia, o verbo zerar já está há mais de 3 décadas no nosso cotidiano, no nosso vocabulário. Bom, vamos lá. Começando com o número total de casos. São 5 milhões, mais de 5 milhões e 800 mil casos da Covid-19 no mundo. Agora está bem focado. Número de mortes aqui. Eu vou usar os dados. Pra ter uma ideia, gente. Eu vou falar um pouco por aqui. Eu uso 3 sites de extrema confiança, que eu sempre venho falando com vocês. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, onde é o epicentro da doença no nosso país, já tem mais números em São Paulo de mortos do que na Índia toda, e também na China toda. A China é o maior país do mundo em termos de população, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia é o segundo maior país em termos de população, com 1 bilhão 350, um pouquinho mais de 350 milhões de habitantes. O estado de São Paulo, por exemplo, ele tem 46 milhões de habitantes. Então, assim, o estado de São Paulo seria um país já grande. E nós temos aqui, ó, com mais de 95 mil casos no estado de São Paulo. O número de mortos já passou 6.980. Para se ter uma ideia, o número de mortos na Índia até agora é 4.700, que passou já a China, que está com 4.634. Então só o estado de São Paulo já foram mais mortos que a China e a Índia. Outro dado muito interessante e, na verdade, muito preocupante é que também no estado do Rio de Janeiro já tem mais de 44 mil casos e 4.856 mortes. Então, o Rio de Janeiro também tem mais número de mortes do que a China e do que a Índia. Para vocês verem, observarem que a situação do Brasil está muito forte, está muito precária. A taxa de mortalidade do mundo todo, da doença até agora, é aqui de 6,13%. No Brasil, essa taxa é mais ou menos essa, de uns 6,20%. Para ser ideia, nos Estados Unidos, que é o país que mais tem número de casos e número de mortos, são 103.330 mortos nos Estados Unidos. A probabilidade lá, mais ou menos a taxa de mortalidade lá, está entre 5,9 e quase 6, um pouquinho a menos do que a taxa mundial. E na Itália, por exemplo, onde tem mais número de idosos, a taxa de mortalidade foi bem alta, por causa do número de idosos, enfim, de pessoas com mais condições propícias a se fragilizar devido a essa doença, que também é uma doença respiratória, né? Bom, eu estou usando esse site aqui, ó, agora, que eu amo de paixão, que é o World Matter. World, de mundo, ou Matter. Aqui, ó, aqui ele está um pouquinho mais atualizado. Ele já aumentou o número de casos confirmados da doença. Ó, este está. Eu vou te mostrar o site para vocês. Aqui, ó. Assim, ó. World ou Matter. Tá? Tem a parte do coronavírus e da população. Eu vou mostrar a parte da população daqui a pouquinho. Mas deixa eu continuar aqui no coronavírus. Deixa eu atualizar aqui no F5. Pronto, atualizando. Deixa eu fechar aqui. Vamos, é sério, por favor? Aqui, ó, esse número de mais de 2 milhões e 500, 2 milhões e meio, né? São o número de pessoas que já recuperaram, graças a Deus. Aqui é um dado interessante, os casos ativos. E é isso que eu estava falando ontem, que preocupa. Hoje é dia 29 de maio, né? Sexta-feira. E ontem, no dia 28, eu estava falando desses casos aqui, os casos ativos. Ou seja,
as pessoas que atualmente estão infectadas pelo vírus. Por quê? Quanto maior o número de pessoas infectadas, né, depende da taxa de mortalidade de cada país, maior a probabilidade de morrer pessoas com a Covid. Olha aqui, o número de casos ativos aqui, né, quase 3 milhões, está razoavelmente ok, acompanhado, e aqui, ó, 2% da população é um caso sério ou crítico, né, é um caso sério, que é 2%, né, 53, mais de 54 mil por cento, desculpa, 54 mil pessoas, casos de pessoas que estão com situação séria. Aqui tem a lista, né, completa dos países. Os Estados Unidos está na frente com 1.700.000 casos no total, com 103 mil, olha só, isso é muito forte, né? 103.330 casos. O Brasil está em segundo, porque tem o maior número de casos, tá vendo? 438 mil, ó, já passou a Rússia de número de casos, tá lá, já ficou, a Rússia nem chegou nos 400 mil, o Brasil já passou dos 400 mil. Porém, olha só o número de mortos do Brasil, estão quase 26 mil, quase 27 mil, desculpa. Na Rússia, olha só, 4.142, ou seja, a taxa de mortalidade da Rússia está em mais ou menos um tiquinho mais que 1%, 1,10% por aí, para vocês verem a diferença da taxa de mortalidade da Rússia com o Brasil. Se eu colocar um total de mortos aqui em cima, já vai passar o número de mortos. Deixa eu focar aqui. Ó, o número de mortos, né, primeiro está os Estados Unidos, segundo o Reino Unido, com quase 38 mil mortos, terceiro está a Itália, com 33 mil, um pouquinho mais. Em quarto está a França, com 28.662. A Espanha, com 27.119. E o Brasil, ó, mais ou menos 400 pessoas a menos que a Espanha. Então, entre hoje e final da tarde, quando atualizar os dados, entre hoje e amanhã, talvez os Estados Unidos de sexto lugar em número de mortos, talvez passe para quinto lugar ainda hoje. Então, gente, é muito, 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 muito sério. Aqui os casos ativos. Estados Unidos, Rússia, Brasil. Né, casos ativos está aqui, ó. Aqui são esses dados aqui. Aqui ele vai atualizando. Para vocês terem uma ideia, são duas formas de você evitar a Covid-19. Ficar em casa de forma isolada, né? Ou medindo muito a população, fazer o teste em massa na população. Daí eu vou te contar por que o Brasil, ó, total de testes. Total de testes é esse aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia. Os Estados Unidos é em primeiro lugar, que é o país que mais testa, né, a Covid no mundo. Esse número grande aqui, ó, 16.330.000, tá vendo? 16 milhões. Esse é o número de país que mais testa, os Estados Unidos. O segundo é a Rússia, né? Teve uma medição aí, menos que os Estados Unidos, mas também a população da Rússia é bem menor que os Estados Unidos. Aqui é a população, deixa eu mostrar para vocês. A população dos Estados Unidos está aqui, 330 milhões, em comparação aos 145, quase 146 milhões de população da Rússia. Mas a Rússia está testando em massa. Depois vem em terceiro lugar a Alemanha, depois Reino Unido. Ó, cadê o Brasil na lista? Quem mais testa? O Brasil não testa quase nada. Olha só onde está o Brasil. O Brasil é o segundo país com mais número de casos, é o 17º. Número 17 em número de testagem. O Brasil, deixa eu grifar aqui o Brasil para não me perder. O Brasil, ó. Ai. Ô, Cacilda. O Brasil é esse aqui, ó. Com 800 e... O Brasil é esse aqui, ó. 800, onde tem um número de habitantes 200... Oh, meu Deus do céu. Pronto. Onde tem um número de habitantes 212 milhões de habitantes. O Brasil testou mais ou menos 871 mil. Claro, os dados confirmados, né? Então o Brasil está em 17º lugar nos países que mais testa
a Covid-19. Para você ter uma ideia, a tal Venezuela, todo mundo fala mal, que realmente tá né, a Venezuela está muito ruim, mas a Venezuela com... Deixa eu mostrar para vocês, aqui onde está grifado. Venezuela está em 14º, ó, na frente do Brasil, em número de testes. Então, até a falida Venezuela fez mais testes, quase 900 mil testes da Covid-19 lá no país, né? Ó, 28 milhões de habitantes. O Brasil, com 202 milhões de habitantes, teve isso, ó. Vai, 20 mil a menos de testagem que a Venezuela. Mas, gente, é uma vergonha o Brasil testar tão pouco, né? O Brasil é muito mais rico que a Venezuela, o Brasil está muito mais grave que a Venezuela. A Venezuela diz lá no governo da Venezuela, que eu não acredito, que agora morreram 11 pessoas da Covid-19 na Venezuela. Eu acho que não. Mas o número testado está muito alto, né? E isso aqui importa, né? Nessas situações. Vamos voltar aqui a questão do total de casos, número de mortos. Vamos para o número de mortos. O Brasil, ele é o 6º, como eu avisei. Vamos ver aqui na Europa, o país mais grave. Aqui eles colocam... Na Europa tá... Cadê, gente? O número de mortos. A Europa tá... Primeiro, o Reino Unido com 17 mil mortos. Depois a Itália com 33 mil mortos, tá? Total de casos na Europa, a Rússia está na Europa aqui porque como a capital é Moscou, e Moscou fica na capital, e Moscou fica na... Oh, meu Deus! E Moscou fica no lado da Europa, porque a Rússia tem um lado europeu e o lado oriental, que é o lado da Ásia, né? Então, como a capital Moscou fica na Europa, eles consideraram a Rússia toda aqui como a Europa, tá bom? A Rússia, o número de casos, ó, tem 339 mil. Aqui vamos ver na África. O pior país que tem em termos de casos da África é aqui a África do Sul, depois o Egito. Em total de mortos, primeiro é o Egito, com 845 mortos. Depois a Argélia, com 613 mortos. Então, gente, o negócio é sério. Logo chegaremos a quase 1 milhão de mortos no mundo. Tudo isso está indo muito rápido porque as pessoas estão infectando cada vez mais, ainda tem os países mais pobres. A África é o continente menos afetado até o momento, mas espero que não pegue tanto lá na África, né? Bom, gente, outra para encerrar aqui, nesse World Matter, tem aqui a população mundial, tá vendo? 7 bilhões 787 milhões. O número de pessoas que nasceram esse ano tá aqui, ó, 57 milhões. Pessoas que morreram este ano, 24 milhões. Então, o total, este ano até agora, de aumento da população do mundo, a população no mundo, até este momento, aumentou isso, 33 milhões 174 mil, tá? Nascimentos hoje. Hoje nasceram quase 738 mil. É mais ou menos isso, tá, gente? Mais ou menos os dados de nascimento do mundo chegam a... Sempre está dando isso, uns 360 mil nascimentos, 370, 380. Aqui falta 20 minutinhos antes da meia-noite. Quando da meia-noite, zera tudo. Então, em média, de 350 a 400 mil nascimentos por dia. E o número de mortos por dia está sempre nessa faixa, tá? Eu acompanho todo dia este site. É sempre 150, 160, 170 no máximo o número de mortos. Aqui hoje deu 158 mil. Então quer dizer que hoje, população cresceu esse ano, a população cresceu hoje. Hoje a população cresceu 220 mil pessoas a mais. Vamos aqui, só no lado que eu gosto de ver sempre, aqui ó, vai bater logo, vai bater os 15 bilhões. Isso aqui eu sempre me impressiono, porque é o número de pessoas que fumam cigarro por dia. Olha aqui. Tá vendo aqui? Vai chegar logo aos 15 bilhões de cigarros fumados hoje.
Antes da pandemia, esse número dificilmente chegava a 14 bilhões. Era sempre 12 bilhões e meio, 13 bilhões e meio, nunca chegava a 14 bilhões. Com a pandemia, esse dado aumentou muito, quase 1 bilhão a mais, 1 bilhão e meio a mais de cigarro por dia. Durante a quarentena, as pessoas têm fumado, né? Um dado muito alarmante, um dado triste, né? Porque a população está fumando mais na quarentena. Bom, gente, já deu os nossos 15 minutinhos. Beijo, se inscreva nesse canal e eu volto logo logo. Tem muita novidade no meu canal, aguardem. Tchau!